Pessoal, eu resolvi gravar esse áudio aqui porque ele é basicamente o motivo da gente ter criado o grupo, né? É pensamento mágico. E tem muitas pessoas que não entendem da maneira como eu falo. Já teve caso até de, por 2 vezes, as pessoas me chamarem no particular e começarem a brigar comigo, né? Querer discutir comigo que eu tô errado, etc, etc. Então, assim, a pessoa não aceita porque simplesmente não entendeu o que eu estava falando. E eu tenho muito, eu sempre falo sobre o oba-oba, né, dos grupos, oba-oba nos grupos de WhatsApp, Facebook, que a pessoa acredita que as coisas são mágicas, que um código sagrado vai resolver a vida, ou então uma sequência numérica vai resolver a vida. E a gente sabe, a gente que estuda, a gente sabe que não é assim. Nada é mágico. Mágica é só uma tecnologia que a pessoa ainda não entende como tal. Então, a partir do momento que você não se preocupa em querer entender de forma científica como algo funciona, você eventualmente está propensa a achar que tudo na vida funciona à base de magia. E aí é na hora que a gente vê aparecer no grupo pessoas pedindo código para isso, código para aquilo, sequência para isso, sequência para aquilo, etc, etc, etc. Ah, me dá um combo para relacionamento, me dá um combo para casamento. E a gente percebe que isso não resolve a vida de ninguém, porque magia não existe. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais profunda para vocês entenderem. Então, se houver ainda alguma dúvida após a audição desse áudio, por favor, me chama no particular, ok? Então vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, funciona e existem regras que fazem aquele funcionamento, ok? Existem leis do universo, leis universais, que regem a natureza de tudo. A principal delas, em termos de física quântica, que inclusive foi motivo lá de um filme, O Segredo, né? A lei da atração. A principal regra, a principal lei do universo diz o seguinte: aquilo que você me mandar, eu te retornarei para você, né? Tem até a imagem do gênio lá, o que você deseja. O gênio está esperando você pedir para ele te mandar. Ali é um simbolismo, né? É um simbolismo que a grande maioria das pessoas que viu esse filme ou leu o livro não entendeu. Achou que era uma coisa assim meio mística, meio mágica. Com o passar dos minutos, vocês vão entender melhor quando eu falo de oba-oba e quando eu falo de magia, tá bom? Então não se preocupem com isso agora, apenas vão ouvindo. Eu vou pegar um exemplo muito simples, usando a ferramenta dos códigos sagrados de Agesta. Dor de cabeça, ok? Dor de cabeça. Eu, Léo, faço parte de vários grupos de WhatsApp e também no Facebook para Ho'oponopono. Eu faço parte de grupos para códigos sagrados de Agesta, faço parte de grupos que falam sobre Grabovoi, várias coisas. E o meu objetivo é sempre procurar aprender mais. Eu vejo qual é a necessidade das pessoas e, na medida do possível, eu crio mecanismos e procedimentos que permitam à pessoa a ter um entendimento melhor daquilo que elas mesmas estão querendo. Vou explicar isso. É muito comum nos grupos de códigos sagrados de Agesta as pessoas pedirem códigos para tudo, né? Eu quero um código para relacionamento, meu namorado me deixou, eu quero trazer ele de volta, tem código para isso. A minha filha ou então minha neta estão com um problema de saúde, eu quero ajudar, qual é o código que eu uso para tal coisa? E assim vai, né? Ou, quando não é só o código, agora já é mais especializado. Eu quero um combo para poder vender o meu carro de cachorro-quente que está parado na garagem de casa só juntando poeira. Ou então eu quero um combo para comprar uma casa, comprar um apartamento. Ou para vender um carro, um apartamento. Quero um combo para arranjar uma pessoa.
Quero um combo para curar o AVC. E aí vai, né? E aí vai. Vocês todos que fazem parte de grupos de WhatsApp comuns, vocês sabem que isso é normal. As pessoas estão sempre pedindo. Esse pedindo, nada mais é do que o oba-oba que eu estou falando. Por quê? Na medida do possível, as pessoas não estão preocupadas em aprender nada. Ninguém quer saber de aprender. O exemplo está aí, vocês. Vocês têm aparelho de celular. Alguém aí dentre vocês sabe como o celular funciona de forma científica? Não, né? Pois é, então não estou errado quando eu falo vocês. É lógico, é absolutamente lógico que vocês tenham o entendimento e a vontade de aprender. Se não fosse assim, não estariam aqui no grupo, ok? Então, quando eu falo que nós, e eu estou me incluindo, quando nós não temos o interesse de aprender sobre as coisas, eu estou falando que é uma coisa factível e real. Nós não temos. Faz parte da natureza humana procurar pelos atalhos, resolver problemas de maneira mágica, de maneira imediatista. Por que eu falo de maneira mágica? Eu não gosto de Harry Potter, ok? Eu não gosto de desenhos e filmes que falam sobre magia, porque eu vejo que é apenas desenhos e filmes. Mas vamos lá, vou dar um exemplo dentro do universo do Harry Potter. Você quer uma coisa, você pega uma varinha, faz um encantamento e aquela coisa acontece, ok? É assim. Esse é o desejo mágico, esse é o pensamento mágico. Quando eu falo então de pensamento mágico, eu estou falando exatamente isso. A pessoa, ela acredita. Por mais que você fale com a pessoa que não, ela acredita e ela insiste, ela teima, ela bate o pé, achando que se você der para ela um código sagrado, ela vai resolver a vida dela, como num passe de mágica. Isso é um pensamento mágico, não é culpa da pessoa, é culpa do ego da pessoa, que trabalha dentro das crenças que estão gravadas ali para ele trabalhar. Mas esse pensamento mágico, ele não faz bem a ninguém. Porque veja bem, eu quero um carro novo, certo? Nós temos um Infiniti, que é um carro que eu acho maravilhoso, eu gosto dele, eu acho bonito, mas aí a gente se aborrece e a gente quer, por exemplo, diz aí um carro bom que você gostaria de ter. Pode ser, vamos lá. Um Honda Civic geração 10. E já com roda, etc, tudo arrumadinho, som, eu quero isso, ok? Esse é o meu desejo, eu quero um carro assim. Eu quero que ele seja todo preto, preto brilhoso, não quero preto fosco. Quero que ele tenha rodas especiais, eu quero que ele tenha um som maravilhoso, seja muito confortável e ele seja um carro extremamente econômico. Isso é o que eu quero. Aí eu entro num grupo de WhatsApp qualquer que fala sobre códigos sagrados de Agesta e aí eu vou e pergunto: vocês têm aí um código para eu comprar um carro? Alguém vai postar um ou mais, tá? Provavelmente aquelas pessoas que têm a ânsia de ajudar e não estão preocupadas em ajudar da maneira correta, porque também tem isso, né? Tem aquelas pessoas que procuram ajuda e tem aquelas que estão para ajudar da maneira como elas acham que deve ser. Mas a intenção é boa, mas a ação não é. A intenção é boa, mas a ação não é. Acabam pecando e fazendo besteira. Mas enfim, aí uma dessas pessoas vai lá e coloca um combo para vender carro. Outra coloca um combo para comprar carro. E as duas começam a discutir: não, o que fulano pediu foi um combo para comprar um carro, etc. Me confundi. E aí a conversa vai atrelando. Quando vê, o grupo que era para falar sobre código sagrado de Agesta tá falando sobre um monte de coisa, menos código sagrado de Agesta. Isso é o oba-oba, ok? Isso é o oba-oba. É quando você deixa se levar pelo meio e você cai nessa armadilha que é criada pelo ego coletivo. Não sabia que existe, né? Pois é, mas existe. O ego é uma coisa séria. Ele permeia todos os meios, todas as formas possíveis de fazer com que você pare no seu crescimento espiritual. Este é o objetivo principal do ego. E ele vai fazer amizade com o ego coletivo, o ego que está ao lado,
para juntos eles tentarem uma maneira de burlar para que nenhuma das duas pessoas, donas destes próprios egos, cresça. E elas voltem o seu pensamento e as suas objetividades para coisas que não tem nada a ver com o que realmente deveria ser importante. Isso é o oba-oba, ok? O oba-oba. Posso dar um exemplo no nosso grupo. O nosso grupo é um grupo de estudos. Por ser de estudos, teoricamente, deve-se pressupor que conteúdo deve ser colocado e informações devem ser postadas explicando o conteúdo colocado, correto? É assim que eu procedo. Eu coloco, por exemplo, uma imagem e nesta imagem eu tenho uma sequência numérica de Grabovoi. Num primeiro momento, vocês que já me acompanham há mais tempo, e até mesmo eu acredito que ainda deve ter aqui nesse grupo mais 5 ou 6 pessoas que vieram dos meus grupos anteriores. Então, vocês sabem como é que eu faço. E eu faço de propósito. Eu coloco uma imagem, no caso de Grabovoi, coloco uma imagem e essa imagem tem uma sequência numérica. Eu coloco e não falo nada. Nada. É justamente para atiçar a curiosidade de vocês. O que pode acontecer? O ego pode tomar a frente e assumir o controle, ou o seu sistema próprio de crescimento, né, de vontade de crescer, pode ir lá e perguntar: Léo, o que é esta imagem? O que ela representa? Ok? E aí eu vou e explico. O meu procedimento é assim. A minha forma de ensinar é esta. Eu procuro fazer com que a pessoa tenha, primeiro, interesse em aprender, certo? Primeiro a pessoa tem que ter o interesse em aprender. Por isso eu faço a postagem e não, de cara, já não coloco o que é que aquilo significa. É justamente para ver até onde vai o interesse da pessoa. Mas aí tem pessoas que entram no grupo e elas começam a falar o seguinte: ah, eu tenho um problema assim, 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 e vai. A melhor das intenções, vem uma outra pessoa do grupo e fala: querida, você tem que fazer isso. E aí vai. E aí vem uma terceira pessoa: não, você tem que fazer isso, porque eu já fiz e tal, não sei o que. Gente, existe uma diferença muito grande entre trocar experiências e relatar problemas. Existe uma diferença grande, ela é sutil, mas ela existe. O grupo não é de forma alguma para que você fique colocando os seus problemas, expondo os seus problemas de forma pública. E eu vou explicar para você cientificamente por que você não deve fazer isso. Ah, é porque o Léo é chato e não gosta que fique fazendo postagem? Não. É porque o Léo gosta de cada um de vocês e quer que vocês cresçam. E eu sei que quando vocês colocam postagem explicando o problema de vocês, expondo o problema de vocês, vocês estão fazendo o seguinte: mandando para o universo todo o problema que vocês têm e pedindo assim: por favor, universo, me mande de volta todos esses problemas e junto me mande também a pena, a compaixão e a tristeza e a tentativa errada de ajuda de todos os membros do grupo. Porque é isso, na prática, que vocês estão fazendo. Só que vocês não percebem isso. Então, quando eu tento burlar alguma coisa que vocês fazem, tento cortar, por muitos eu serei compreendido de forma equivocada. O Léo é chato, o Léo é isso, mandão, etc. Pois bem, não é esse o objetivo, não o meu. O nosso grupo é de estudos, não é de oba-oba e não é de magia. E o pensamento mágico tem que sair da cabeça de vocês. E o que é o pensamento mágico? O pensamento mágico é você acreditar que uma sequência numérica vai resolver a sua vida. O pensamento mágico é você acreditar que eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Só isso vai resolver sua vida. Não vai. O pensamento mágico é quando você acredita que, por favor, me dê um combo para relacionamento porque meu namorado me deixou e eu preciso fazer ele voltar. Isso é um pensamento mágico. Um pensamento mágico é quando você começa a ter dor de cabeça e você vai no grupo desesperado e fala: alguém aí tem um CS para dor de cabeça? Isso é um pensamento mágico.
é acreditar que um CS, um código sagrado, um número, vai resolver a sua vida. Você já parou para pensar por que é que você está com a dor de cabeça? Será que é um estresse? Será que é a temperatura, o clima? Será que é algum problema que você tem? Será que é alguma disfunção que você tem? Será que são problemas externos a você e que estão preocupando você e que geraram essa dor de cabeça? Entende por que um CS, na maioria das vezes, não vai funcionar? E você acreditar que basta pedir um CS e que, o oba-oba começa motivado por um pensamento mágico. Funciona dessa maneira. Pensamento mágico, eu quero um código sagrado para minha dor de cabeça e quero imediatamente. Isso é um pensamento mágico. E aí você fez essa postagem no grupo. Agora entra o oba-oba. Várias pessoas do grupo vão lá e começam a jogar um monte de código sagrado para você. Algumas até com uma intenção muito maior de ajuda, porque todas estão fazendo isso com o intuito de ajudar, certo? Mas é uma ajuda equivocada e errada. Não se deve fazer isso, porque a energia que vocês estão desperdiçando tentando ajudar não vai causar efeito, muito pelo contrário, vai causar mais energia negativa. Você causando energia negativa em outra pessoa, a outra pessoa vai errar, vai receber essa energia e você vai receber de volta do universo. Então, o oba-oba não é aqui. Nós não queremos oba-oba aqui, ok? Tem administrador, tem administradora, tem as pessoas que trabalham junto com os equipamentos de computação, onde o WhatsApp está ligado lá na tela para cada uma das pessoas. Na maioria das vezes, vocês vão acreditar que possa ser eu ou possa ser Valquíria quem estamos respondendo a vocês por texto, mas não é. Nós temos as pessoas que estão ali só para ajudar vocês, ok? Então, essas pessoas estão ali para ajudar. Na medida do possível, elas vão tentar fazer isso na hora, certo? Pode não ser no grupo, pode ser até mesmo pessoalmente. Vocês sabem, vários de vocês já receberam informações minha, da Val ou de um dos ajudantes direto no WhatsApp de vocês. Não foi nem no grupo, ok? Por que é que a gente faz isso? Para cortar o oba-oba, para evitar o oba-oba, para cancelar o pensamento mágico. Pensamento mágico não leva ninguém a lugar nenhum. Aliás, leva para trás, né? Diminui a frequência, torna a pessoa com uma vibração mais baixa, propensa a receber mais e mais energias negativas. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que nós temos que pensar: pensamento mágico não faz bem, só faz mal. Acreditar que algo pode resolver a sua vida da noite para o dia, de uma hora para outra, imediatamente, é coisa de pensamento mágico. Isso não deve estar no meio de vocês. Você não deve pensar dessa maneira. Você primeiro tem que se perguntar: pera, por que é que eu estou querendo saber isso? Tá, pronto, estou querendo saber isso, por isso, por isso, por isso. Ok, eu já sei, o Léo já falou, já deu um áudio lá uma vez brigando com todo mundo, de coisa mágica, com oba-oba, então eu já sei que eu não tenho que perguntar, não posso perguntar, senão ele vai ficar bravo. Não é nada disso, eu não falei nada disso. Eu estou falando para você não ter o pensamento mágico. Evite ter o pensamento mágico, porque o seu pensamento mágico vai gerar nas pessoas que estão no grupo um sentimento de ajuda que é natural, faz parte de todo mundo. Todo mundo tem essa natureza de querer ajudar o próximo. E aí chega alguém com uma pergunta: tem um código sagrado para isso? O que vai fazer? As pessoas que fazem parte do grupo estão lendo. Cada uma vai querer dar uma resposta para ajudar. Uma pode acertar, a outra não. Na maioria das vezes, vão apenas fazer o oba-oba acontecer. E aí aquilo vira uma bola de neve, ok? Na medida do possível, tem que entender que não existe magia. Não existe essa história de pensamento mágico. Tudo é um procedimento. Tudo são técnicas que você tem que utilizar. Não é nada da noite para o dia. Isso não existe. Eu estou com um problema no meu empreendimento, está negativo, eu quero resolver de forma urgente, agora, imediata. O que eu faço? Nada. Acalma, sorria, dê um sorriso maravilhoso para o universo, agradeça por tudo de bom da sua vida,
É um problema no negócio? Então agradeça por esse seu empreendimento maravilhoso que só lhe traz lucro. Agradeça. Mantenha seu sorriso no rosto e pronto. E deixa que o universo resolve. Não vai atrás de magia, porque magia não resolve. Vai trazer mais energia negativa para você e para todos que visualizarem você pensando de forma mágica, ok? Então, pessoal, mais uma vez, pensamento mágico, corta fora, joga fora, não existe isso. O que existem é a sua vontade de aprender, de estudar, de conhecer, de ir a fundo e entender como as coisas funcionam. Eu posso dar para vocês um código sagrado para dor de cabeça quando vocês pedirem? Claro que posso. Posso dar até agora. 199. Pronto, vai usar. Vai lá e usa. Depois volta aqui e me fala. Resolveu sua dor de cabeça na hora? Naquela hora resolveu? Perfeito. Gratidão por você ter entendido que um código sagrado sozinho não é suficiente. Algumas pessoas já brigaram comigo no particular quando eu falei que eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, não resolve a vida de ninguém. Meu Deus do céu, eu faço Ho'oponopono há anos e sempre resolveu, ganhei na loteria, etc, etc, etc. Calma. Uma coisa é você usar uma ferramenta, seja ela qual for, para motivar energias, para ter uma intenção sincronizada para o universo. E a outra é você falar 4 frases. Falar, qualquer pessoa fala, mas não acontece. Fala aí, abracadabra, fala. Fala agora, você que está aí, fala, abracadabra, fala. E faz aparecer aí na sua mão uma nota de 100 reais. Bora, gente, vamos? Bora lá, vamos lá, todo mundo testando. É um experimento, vamos lá, gente, vamos fazer, é um experimento, todo mundo. Abre a mão direita, tem que ser a mão direita, hein? Vamos lá, mão direita, segura a mão direita, segura o pulso da sua mão direita com a sua mão esquerda, na sua frente, concentra, fica olhando para a sua mão e fala, abracadabra, aparece uma nota de 100 na minha mão agora. As pessoas que conseguiram fazer isso, vocês são mágicas, então o seu pensamento mágico é maravilhosamente adequado à sua forma de ser e de agir, ok? Eu acredito que para ninguém a nota apareceu. Por isso que eu digo, pensamento mágico não faz nada, a não ser ajudar o seu próprio ego a atrapalhar você no seu crescimento. Porque isso quem faz com vocês é o ego de vocês. O ego é que faz isso. Faz você acreditar que falar uma palavra ou qualquer coisa resolva. Mas não resolve. Não funciona dessa maneira. Ao invés de você segurar o pulso da sua mão direita com a sua mão esquerda, abre a mão direita. E em vez de você chegar e falar abracadabra, apareça uma nota de 100 na minha mão, vai estudar. Vai pesquisar. Vai procurar saber como manifestar um desejo de forma real. É com a intenção, não é complicado, é simples. É muito simples. Você só precisa ter a intenção. O universo, vocês já não estão cansados de saber que o universo responde ao que vocês pedem? Pois é, só falta pedir de maneira certa. E como é isso, Léo? Primeiro, sem pensamento mágico, ok? Sem pensamento mágico. Entenderam? Entenderam de verdade que não é para ter pensamento mágico? Ok, daqui a pouco tem alguém pedindo código para isso, código para aquilo. Pois é, né? Vocês só falam e na verdade não entende mesmo. E outra coisa, oba-oba. Já estão cansadas do oba-oba ou vamos continuar no oba-oba, fazendo postagem para tudo quanto é lado, todo mundo falando dos seus problemas, para gerar uma energia negativa coletiva, né? Para alcançar todo mundo. Então, o que vocês acreditam que a gente tem que fazer? Estudar. Estudar. Quer dinheiro? Quer dinheiro na sua mão? De verdade, de fato, sem essas frescuras que a gente encontra pela internet, essas fórmulas mirabolantes, etc, etc, etc. É muito simples, todos nós, eu já falei, todos nós temos um processo de autocura. Aí vocês pensam assim, tudo bem, Léo, já entendi que em termos de saúde nosso corpo se cura. Que entendeu o quê? Vocês estão falando só de termos de saúde física? Não é. Autocura em todos os níveis. Autocura de saúde financeira, saúde física, saúde mental, saúde intelectual.
saúde espiritual, autocura. É autocura. Sabe o que significa autocura? A cura por si mesmo. É um processo que faz parte de todo mundo. Se nós temos isso dentro de nós, o que falta para usar e começar a ter vida, mas só que vida em abundância? Só falta usar. A intenção faz tudo acontecer. Lembra a frase? A fé remove montanhas? A pessoa que tem fé e acredita que pegando um comprimido qualquer que o médico dê, sem saber que aquele comprimido nada mais é do que um placebo, se aquela pessoa tem fé naquele comprimido, ela vai tomar e vai se curar, concorda? Isso é a fé. A fé nada mais é do que uma intenção jogada no universo. Uma intenção da qual as duas variáveis estão sincronizadas. É o pensamento e a emoção. Eu penso que tomando esse comprimido eu vou ficar bem. Eu acredito, eu tenho a emoção de que realmente vou ficar bem. É uma intenção, pensamento e emoção. Eu mando isso para o universo. A lei básica do universo diz: peça e lhe será dado. Aquilo que você mandar para mim, eu te mandarei de volta. Mantenha o foco na dificuldade e o que é que cresce? A dificuldade. Mantenha o foco na prosperidade e o que é que cresce? A prosperidade. Quer realmente ter uma nota de 100 na sua mão? Faz ela aparecer. Permita ao universo mostrar para você que você tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Não é por meio do pensamento mágico. Não é por meio do oba-oba, tá? Nenhuma dessas duas coisas serve para você. Elas são atributos do seu ego. Você pode não acreditar e pode ficar com raiva de mim, pode sair do grupo, espernear, reclamar com Deus e o mundo. Não vai resolver nada, muito pelo contrário. A energia que você utiliza para isso, para esse tipo de pensamento, volta para você só, não é para mim. Eu nunca penso ruim, nem negativo, para nenhum de vocês. Algumas pessoas, e eu vou falar aqui uma especificamente, não vou dizer o nome, mas uma pessoa hoje me procurou falando que a vida é a pior coisa que tem. Nada dá certo, não consegue nada, tudo dá errado, nunca namorou, etc, 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 etc. Aí eu dei uma bronca nessa pessoa. E essa pessoa entendeu da seguinte maneira: meu Deus do céu, ninguém nunca falou assim comigo, não sei o que, isso é um absurdo, tá? Enfim, isso foi de manhã. Agora essa é uma outra pessoa. Já é uma outra pessoa. Entendeu que tudo que acontece na sua vida é proporcionado por você mesmo. E assim é com cada um de nós. Isso não significa, por exemplo, que não vamos passar por problemas. Vamos passar por problemas, sim, porque nós não temos um pensamento de 24 horas positivo. Assim como também não temos, ainda bem, um pensamento de 24 horas negativo. Dois exemplos: uma pessoa que está sempre alegre, de bem com a vida, e uma outra pessoa que está sempre reclamando de tudo, sempre fazendo o escarcéu. Enfim, essas duas pessoas, nenhuma delas, aquela que está do lado negativo, energias negativas o tempo todo, e aquela que está do lado positivo, energias positivas o tempo todo, nenhuma das duas tem isso 24 horas por dia. Não é infinito. Um sentimento, uma emoção, um estado nunca é infinito. A cada segundo, novas oportunidades aparecem. Se você estiver no presente, esquecer o futuro, esquecer o passado e estiver no presente, o universo vai mandar para você, por meio do seu próprio sistema de autocura que você tem, os meios para que você fique melhor. Você vai estar atento para quando o universo te passar isso? Ou você vai estar pensando no futuro ou no passado, na morte da bezerra? Ou você vai estar pensando na mente mágica, no pensamento mágico? Ou vai querer estar resolvendo a vida de todo mundo pelo oba-oba? Ah, toma isso aqui que resolve.
Uma coisa que funciona para A não é a mesma coisa que vai funcionar para B. A intenção por trás de quem quer ajudar é maravilhosa, é a melhor de todas, mas a ação não é. A ação tem resultados negativos para a pessoa e para você mesmo, ok? Então, gente, vamos lá. Pensamento mágico, o que é para fazer com ele? Jogar no lixo, isso mesmo, bem pensado, jogar no lixo. O que se deve fazer então? O oba-oba, né? Não, nada de oba-oba. Não tenho por que ficar jogando os meus problemas no meio de um grupo de pessoas que está querendo pensar de forma positiva. Os meus problemas são energias negativas que eu tenho e eu tenho por obrigação resolvê-las. Para mim mesmo, não é para mais ninguém, para mim. Porque se eu não resolvo, vai acabar afetando quem está ao meu redor. Um momento em qualquer, eu vou acabar chegando num grupo de WhatsApp e vou começar a colocar o meu problema lá. E problema. E aí esse meu problema vai passar a fazer parte da vida das outras pessoas. Ou seja, além de não resolver o meu problema, eu ainda coloquei ele para as outras pessoas. E ninguém vai perceber isso, porque isso age de forma subconsciente. Quando vê, um começa a dar errado, o outro começa a perder cliente e não sabe por quê. Mas, meu Deus, eu sempre penso positivo, o que aconteceu? Foi aquela sementinha lá atrás, sabe? Aquela sementinha do pensamento mágico de alguém que gerou aquela... Eu não gosto de falar essa palavra, egregore, não gosto dessas coisas esquisitas, não... Aquela energia negativa no conjunto, na comunidade, no grupo, etc. Por conta de um pensamento mágico e por conta de um oba-oba. Que na realidade o oba-oba foi gerado pelo pensamento mágico, né? Alguém colocou lá uma postagem, etc. Pode ser pedindo ou pode ser fornecendo uma informação negativa. Ah, meu problema é assim, eu passo por isso. E muitos até riem do problema da pessoa. Gente, estamos aqui para aprender. Ninguém é mais do que ninguém. E eu, muito pelo contrário, sou menos do que todos vocês. Vocês têm conhecimento muito acima do meu. Porque eu sou uma pessoa passando informação para vocês. Vocês são o grupo inteiro passando constantemente informações para mim. Então eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Só que a gente tem que ter um sentimento de sincronia. Temos que estar sintonizados. É um grupo de estudos ou é um grupo de oba-oba? É um grupo para tirar dúvidas ou é um grupo para eita, Léo, tá engasgando, hein? Um grupo para postar problemas. É um grupo para ficar fazendo postagem vinda de outros grupos da internet, aquelas correntes, não sei o que, não sei mais o que, ou é um grupo para aprender de fato? Vocês já devem ter percebido que o meu número de postagens no grupo que eu criei é reduzido. Por quê? Já pararam para pensar? Eu procuro fazer uma postagem sempre que tenha utilidade para todos vocês. Eu não fico postando qualquer coisa. As pessoas que estão no grupo desde o início, principalmente aquelas que vieram dos meus outros grupos e já me acompanham há muito mais tempo, sabem que o meu grupo, quem entra pela primeira vez no grupo, quando o grupo está funcionando bem, quem entra pela primeira vez no grupo, tem até uma impressão de que não existe nada ali, porque a pessoa entra e nada acontece. Assim, não tem postagem, não é comum ter postagem toda hora. Não é comum. Esse especificamente é um grupo bem atípico que eu tenho. É o primeiro nesse sentido, certo? Porque eu me propus a misturar uma série de ferramentas, não todas. Por exemplo, não falo de barra de Access, já devem ter percebido isso. Não falo de Reiki. Isso em termos científicos, ok? Em termos científicos. Eu me propus a falar sobre Ho'oponopono, Agesta, Grabovoi, Bioquinesis, áudio, frequência Hertz, e só. E de forma científica, neste grupo. Mas é o primeiro que eu tenho que fala sobre mais de um tema ao mesmo tempo. Talvez isso, está servindo
de exemplo para mim, né? É um teste que eu venho fazendo e está me mostrando na prática que talvez não seja a melhor forma de ajudar as pessoas. Isso vai ser decidido muito lá na frente. Os outros grupos não são assim. Tem um grupo que é só de agesta, só de códigos sagrados de agesta. Então a pessoa já imagina assim, caramba, só de código sagrado de agesta? Então lá eu vou conseguir um monte de combo, um monte de lista, tá. Não, não consegue. É dificílimo alguém entrar naquele grupo e ficar falando: me dá um código para relacionamento, me dá um código para o meu marido que está bebendo muito, me dá um código para não sei. As pessoas não fazem isso, porque as pessoas que estão lá entraram lá até mesmo com esse intuito, certo? Não vou mentir, entraram com esse intuito de pegar um monte de código para um monte de coisa. Pensamento mágico. E aí criaram um oba-oba, mas não funciona. Porque as pessoas que já estavam no grupo, já estavam lá sabendo como o grupo funciona. Então ninguém se manifestou, ninguém se manifesta. As pessoas ficam tranquilas porque elas sabem que vai ser feita uma resposta para aquela dúvida e é uma resposta que tem por objetivo ajudar a que a pessoa entenda de verdade, certo? Por meios de argumentos científicos na maioria das vezes, mas que a pessoa aprenda, entenda e tire a sua dúvida com as suas próprias conclusões, com aquele conhecimento que ela vai absorvendo. Esse aqui não funciona assim. A gente sabe que não é assim, né? Toda hora nós temos postagem de tudo quanto é tipo e tal, mas enfim, esse grupo eu considero ele um grupo bem eclético, né? Bem aberto, as pessoas trabalham de uma maneira bem light nele e não pretendo mudar nada nele não, tá muito bom assim, é uma experiência que está sendo feita. Tem os seus lados positivos, os seus lados negativos, como tudo na vida. A gente precisa somente se concentrar nos positivos, né? Enfim, pessoal, pensamento mágico, vocês já sabem que não se deve ter, porque vocês entendem que existe algo a mais por trás, que explica por que aquilo está acontecendo. Então, se vocês entendem isso, o pensamento mágico ele desaparece automaticamente. E outra coisa, o oba-oba que o grupo está começando a virar e está ficando chato. Não é preciso ter esse oba-oba, ok? Não precisa trazer problema para dentro do grupo. Traga suas dúvidas, não os seus problemas. Se alguém ficou chateado com algo que eu falei, não foi essa a intenção. Quem me conhece sabe, eu falo mesmo e eu não vou fingir que estou querendo agradar todo mundo, porque na realidade não é isso. Eu tenho que mostrar para vocês aonde vocês estão errando. O objetivo do grupo não é estudar, não é ter crescimento espiritual. E eu sei que muitas vezes o crescimento só acontece por meio de batidas duras, de informações duras, da verdade nua e crua. E vocês percebem que logo em seguida tudo fica maravilhoso, vocês começam a entender isso, começam a entender muitas outras coisas, e a vontade é sempre de progredir e de melhorar cada vez mais. Namastê, fiquem bem.